Então eu vou deixar algumas lógicas, né? E peço que você pesquise, examine, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Eu não tenho interesse algum que você tome por verdade sem antes pesquisar, ok? Eu só peço que você pesquise e examine por conta própria, sem influência de terceiros, de denominações, certo? Graça e paz a todos, vocês, meus amigos, meus irmãos. Meu nome é Teodósio e eu faço parte do canal Ministério Espada Triunfante e do canal Resistência, juntamente com meu irmão e meu amigo Marcos Lopes, que já está nessa caminhada da apologética cristã há muitos anos. E agora juntos nós estamos fazendo um trabalho de gravação de áudio, vídeo, para ganharmos tempo na defesa da fé, na apologética. Muito bem, mas antes de eu iniciar aqui uma refutação a alguns vídeos do senhor Henry Alves, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos necessários que eu sei que é do interesse de todos aqueles que prezam pela verdade do Evangelho, pela verdade da Palavra de Deus. Por que nós trabalhamos com apologética? Que defesa da fé. E uma outra pergunta que podemos fazer é por que é necessário se fazer uma defesa da fé? E a resposta mais óbvia e simplória que nós podemos dar é que desde o princípio da cristandade tem se levantado opositores da verdade, codenominados hereges, e tem tentado manipular as mentes das pessoas com mentiras, arrastando elas para uma maneira de pensar que não é comprovada pelas Escrituras. Esses hereges, eles se utilizam da Escritura, mas eles torcem os princípios doutrinários, escriturísticos, cristãos, e assim eles carregam multidões à ruína. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção e de trazer já como esclarecimento é a ideia de que vocês não devem se assustar com os conflitos que acontecem. É claro que muitas pessoas elas preferem evitar o conflito para manter a paz. Mas a questão é, o que é mantido na realidade é uma falsa paz. A paz verdadeira ela só vem depois da guerra. Mas se eu me mantenho passivo no meu canto, se eu não digo nada sobre a enxurrada de heresias que estão pregando, ensinando dentro dos templos cristãos, eu posso até manter uma aparente paz, mas na realidade não é paz, isso não é paz verdadeira. A verdadeira paz ela só vem quando você, cristão autêntico, você que é pregador do Evangelho, você que é um pastor que cuida de um rebanho, você que é um escritor, você que é um ministrante da palavra, se levanta e se posiciona contra as mentiras, contra os erros, contra as falácias, contra tudo isso que tem se colocado como barreira para o ensino do verdadeiro Evangelho. Então veja bem,
Quero chamar a atenção aqui também para uma questão interessante. Esses conflitos, eles não existem por um acaso e eles não são invenções dos pregadores da atualidade, dos homens de hoje. Esse conflito, ele começa com o próprio Deus. É Deus quem causa essa inimizade, porque nós vivemos num mundo de eleitos e de perdidos, num mundo de escolhidos por Deus e um mundo de reprovados por Deus. E esse é um tema que nós vamos acertadamente mais adiante desenvolver, debater, vamos falar dessas questões. Mas eu gostaria que você que está me ouvindo, não sei se nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei qual é o horário em que você está se dedicando a ouvir o ensino, a pregação do Evangelho, eu gostaria que você me acompanhasse em algumas leituras e exposições de alguns textos aqui, para que as coisas fiquem mais claras. Veja bem, após o homem pecar, nós vamos encontrar essa situação logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, nós vemos o trabalho aqui da queda do homem. Esse capítulo ele vai tratar desse assunto, quando o homem, no final do capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, o homem é advertido, recebe ordens de Deus para que não mexa em uma específica árvore do jardim, porque se ele mexer nela, acertadamente ele vai se separar de Deus, ele vai morrer. É isso que o texto diz. E quando nós chegamos no capítulo de número 3, nós vemos esse acontecimento. Então eu creio que todos vocês que estão ouvindo, acertadamente já devem estar familiarizados com o texto. Os que ainda não tiverem, eu peço a vocês que façam essa leitura, até mesmo mais de uma vez, para que isso fique batido. É importante essa leitura. Agora veja bem, quando nós chegamos no versículo 15, depois daquela reprimenda que Deus dá ao homem e ele desobedece, Eva come do fruto enganada pela serpente e ela dá também ao seu marido e ele come. Então o Senhor Deus ele vai trazer algumas sentenças aqui por conta daquela desobediência, da queda. E eu gostaria que você me acompanhasse aqui na leitura do versículo de número 15 do capítulo 3 de Gênesis. O texto vai dizer assim, esse é Deus se dirigindo à serpente, ao diabo, no caso, incorporado na serpente. O texto diz assim, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti, Deus se dirigindo à serpente e à mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, no caso, o descendente da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da serpente, no caso, o próprio diabo aqui, né? Então, veja bem, eu gostaria que você prestasse atenção que o nosso texto aqui de Gênesis 3, capítulo e versículo 15, ele vai tratar de duas sementes, de duas descendências. Você pode tratar como semente ou descendência, porque isso vai variar por conta das traduções dos textos. Na minha, eu estou lendo a revista e atualizada, então o texto está como descendência. E aqui fala-se de duas descendências. A descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência da serpente são todos aqueles seguidores, os demônios que na queda caem juntamente com o diabo, expulsos do céu, e todos aqueles seguidores físicos, todos aqueles homens, mulheres que seguem as diretrizes do erro, as diretrizes do mal. E a semente
ou a descendência da mulher, ela se inicia com o Senhor Jesus Cristo. E depois a sua posteridade, os que vêm sendo gerados pelo Espírito, que tem parte completamente com o Senhor Jesus. Então você percebe que quem coloca uma inimizade, quem causa um antagonismo aqui é o próprio Deus. Deus é quem diz, de novo, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher. E essa inimizade entre a serpente, no caso o diabo, e a mulher, e a descendência, essas descendências como antagônicas, isso se inicia lá no Éden. E ela vai se estender até a vinda do Senhor Jesus, até a sua segunda vinda. Você percebe que há um conflito aqui já, que o próprio Deus ele começa a fazer separação entre a descendência dos eleitos, dos salvos, dos escolhidos na eternidade pelo próprio Deus, e a descendência da serpente, os perdidos. Você percebe isso? Agora veja bem, uma confirmação dessa situação, a ideia dos perdidos, das serpentes, ela não fica somente em Gênesis 3,15, isso acaba se estendendo. Quando nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo de número 44, o que você vê? Você vê Jesus dizendo assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você percebe que o Senhor Jesus ele chama aqui alguns dos fariseus e diz que eles são do diabo. Percebe que isso é uma confirmação de pessoas que fazem parte da semente da serpente, daquela descendência da serpente. Então há esse conflito. Então eu gostaria que vocês que ouvem tanto esse quanto o outro, o Ministério Espada Triunfante e o nosso outro canal, o Resistência, vocês não se espantem, não se assustem pelo nosso modo de tratar os hereges. Nós, acertadamente, não os trataremos com tanta delicadeza, com tanta ética, porque nós não observamos isso nas Escrituras. Nós não temos essa diretriz, esse padrão para seguir. Nós chamamos hereges de hereges. Quem profere heresias são hereges, tá certo? Quando o próprio João, que gosta muito de trabalhar com essa situação, ele escreve também, ele não escreve somente o Evangelho. O mesmo João, ele escreve mais 3 epístolas pequenas e o livro de Apocalipse. Quando ele escreve a sua primeira epístola, no final da Bíblia você vai encontrar isso, primeira epístola, capítulo de número 3 e versículo de número 10. 1 João 3,10. João vai dizer assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Tá certo? Aqui nós vemos João dizer de novo, ele fazer uma citação aqui da semente ou da geração, da descendência da serpente. Tá certo? Então veja bem, quem são essas pessoas que têm se levantado contra a fé cristã verdadeira? Quando
Quando você vê pessoas se levantando e proclamando em suas pregações, em suas mensagens, em seus ensinos, que Jesus não é Deus, negando a Trindade, negando a igualdade entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, negando a condenação eterna, negando o inferno, exatamente como o Senhor Jesus ensinou. Então essas pessoas, elas são opostas à verdade. Essas pessoas são opostas ao Evangelho do Senhor Jesus. Elas estão proferindo mentiras. É por isso que o Senhor Deus, ele levanta os apologetas, os defensores da fé cristã, para que eles tragam a verdade à luz, para que as pessoas desavisadas não continuem trilhando debaixo das garras desses malfeitores, desses homens que fazem parte da descendência da serpente, desses que estão conduzindo milhares e milhões, se é que posso dizer assim, de pessoas ao erro e à ruína, tá certo? Então, quando vocês virem eu e o meu amigo Marcos Lopes nos levantarmos aqui e falarmos duramente contra as pessoas que falam contra a predestinação, que é uma doutrina bíblica, a Bíblia está recheada desses temas, desse assunto. Quando vocês verem alguém se levantando contra aquilo que está escrito na Bíblia, se opondo, essas pessoas não são de Deus. Eles são antagônicos à verdade. Eles são antagônicos à fé cristã. E quando eles eles negam aquilo que está lá, por exemplo, pegando o exemplo da predestinação, eles negam o que está lá e eles querem endossar o livre-arbítrio, por exemplo, que não está. Então perceba como existem erros, e são erros grosseiros, porque eles defendem doutrinas que não estão nas Escrituras, como o livre-arbítrio, e negam a predestinação que está lá contida em toda a palavra de Deus, que é tema que nós também desenvolveremos futuramente, tá ok? Então, o Senhor, ele não veio para causar esse ecumenismo que está sendo feito. Ele não veio trazer essa falsa paz de pessoas que dizem assim, olha, nós estamos aqui somente falando contra as doutrinas, mas nós amamos os calvinistas. Os calvinistas, eles são pessoas de Deus. Mentira, é mentira. Eles dizem que nós somos pessoas de Deus, mas que nossa doutrina é demoníaca, que nossa doutrina é luciferiana, que nossa doutrina é diabólica. Você percebe que o nome disso é incoerência? Isso é mentira e não pode ser aceito? Nós não podemos aceitar isso e nem trabalhar dessa forma. Então essas pessoas, quando vocês verem eu e o Marcos Lopes trabalharmos com elas severamente, não se espante, porque o Senhor não veio trazer essa paz. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui em mais um texto que está lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10, dos versículos 34 ao 39. Eu não vou fazer uma exposição alongada desse texto, mas eu vou dizer uma coisa ou outra aqui para que vocês tenham uma ideia um pouco mais clara, tá? Veja bem, antes eu quero introduzir com uma fala aqui. Veja bem, qual era a visão dos judeus daqueles dias para a vinda do Messias, para a vinda do ungido, daquele predito pelos profetas da antiga aliança? Como os judeus dos dias da vinda de Cristo, eles viviam escravizados pelos romanos. Então, o que eles esperavam? Eles esperavam um rei que viesse revestido de poder para disputar poder político, trazer prosperidade financeira e
saúde. Agora o problema é que no versículo 34 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Você percebe que o Senhor Jesus, ele desconstrói toda aquela perspectiva que existia na mente e no coração dos judeus daqueles dias. Eles queriam paz política. Eles queriam a libertação da escravidão romana. Era isso que eles almejavam. Tranquilidade, sossego, vida boa. E Jesus diz: não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele veio causar divisão. Aqui já fica muito óbvio e natural que se compreenda que ele está fazendo aqui a separação dos eleitos e dos perdidos. Você compreende isso? Aceita o texto sagrado como escritura de Deus para a sua vida? Não é nem uma argumentação em si, é um texto propriamente dizendo, Jesus dizendo que na sua primeira vinda, e nós estamos vivendo os dias decorrentes de sua primeira vinda, ele não veio trazer paz. Ele veio fazer a distinção entre eleitos e perdidos. E você percebe que ele vai deixar muito claro aqui que até mesmo em uma casa, em uma única família, não existirão somente eleitos. Mesmo naquela família de crente, não acertadamente, necessariamente serão todos eleitos. Vai haver uma divisão. Agora você imagine com pessoas de outros lugares que não são da sua etnia, do seu sangue, da sua família, pessoas que vocês nem conhecem, eles vão se levantar com suas mentiras, com seus erros. Mas o Senhor também tem nos levantado para falarmos contra todos esses hereges que têm se levantado contra as verdades de Deus, que têm se oposto contra o Evangelho do Reino. O Senhor há de nos ajudar para que nós recebamos a capacidade dEle, recebamos o conhecimento, a força, o poder, as condições que nós precisamos para nos opor a esses hereges que têm deturpado as Escrituras, que têm trazido doutrinas que nós podemos chamar de ridículas. Por exemplo, como é que uma pessoa no mesmo sermão ele já começa dizendo que Deus está no controle, é Deus que controla todas as coisas, os furacões, os mares, a morte, isso e mais aquilo. E daqui a pouco, no mesmo sermão, o cara diz que tem livre-arbítrio, que é ele que toma a decisão, que Deus deu essa condição de ele decidir o que ele quer. São coisas absurdas, coisas que nós podemos chamar de ridículas. É lamentável o que tenha acontecido. Então, quando nós tratarmos aqui hereges por hereges, não se escandalize. O próprio Jesus, ele causa essa divisão. E ele não quer que nós sejamos cristãos passivos. Que nós sejamos... A ideia de ser prudente como uma serpente e manso como uma pomba, ou até mesmo como uma ovelha, isso não quer dizer que nós temos que engolir
todas as heresias e deixar as ervas daninhas crescerem sem podá-las. Não, nós precisamos nos levantar em prol das verdades do Evangelho do Reino. É isso o que nós precisamos fazer. Em breve, nós estaremos desenvolvendo doutrinas que vão desmascarar hereges como Harry Alves, que tem destilado o seu na sociedade e tem contaminado muita gente, vendendo seus livros, o seu curso de teologia, usurpando a verdade de Deus e ainda ganhando dinheiro com isso. Nós vamos falar de vídeos que ele tem colocado no ar e vamos desmascarar todas as suas mentiras pautados na verdade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês e até a próxima. Fatality.